E aí, E aí, Byron? Eu acho que tudo bom, Bruno? ficou cortando um pouco, né? Deixa eu... Quando você bota na câmera, a tela dividida, aí ele fica cortando um pouco, realmente. Aí, bom, paciência. trazer Vê pra se tu se cá. organiza aí. Pera aí, isso. Tá, bom. Agora apareço mais por inteiro. Deixa eu... Pessoal chegando aí. E aí, os meninos tão tranquilos aí, desce calmante, foi? Amarrei tudinho, pô. Tá tudo preso. E é. Tudo amarrado. Agora eu tô sem... Eu boto o negócio aqui, eu não consigo ver a hora, velho. Sei lá. Deixa eu... Pera aí, isso. Deixar aberto aqui a hora do Google. Tu não tá com o computador aí, não? Tô, pô, mas é que eu Pra tô ver. apoiando o celular no computador. E o fone Ah, fica embaixo, tá ligado? E aí entendi. se eu tirar o fone fica meio ruim de ouvir. É, eu também tô fazendo isso, mas eu coloquei do outro lado, aí dá pra ver o horário. Se tu quiser, eu vou marcando aqui. Pronto, vai Pra marcando gente aí. tentar Mas se de qualquer forma, organizar no eu tempo. deixei aberto aqui o relógio. É bom, 5 horas já, acho que podemos oficialmente começar. Agradecer a presença de todo mundo que está aí nos acompanhando nessa live de hoje. Dizer que é uma live, bom, é uma live que está aberta a perguntas, tá? Eu não sei se eu vou conseguir visualizar todas as perguntas. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu abrir o Instagram aqui no meu computador. E aí, se alguém perguntar, eu vou conseguir ver. Tá. Aí tu desabilita o som do teu computador para não dar É, microfonia. não tá mudo, ele tá mudo. Tá. Peraí, só ficar tudo organizado aqui para poder começar a falar. Então é uma live aí que está aberta a perguntas, tá, pessoal? Se alguém quiser saber alguma coisa da nossa pós-graduação, como é que ela se posiciona, tendências, dúvidas gerais, aproveitem. Esse momento um pouco mais descontraído que a gente vai poder conversar, né, Byron, sobre essas tendências, o que, É. é que a gente tá visualizando aí para o PPGEC. Byron, tu quer começar falando um pouquinho sobre tua visão da área de computação aqui no Brasil? O que é que tu enxerga aí de tendências, de como o pessoal tem se organizando? O que é que você vê aí nos próximos anos? Tá. Cortou um pouco o que tu tava falando no final, mas eu entendi mais ou menos o contexto, né? É, bom, a gente tem visto um crescimento bem importante da computação de uma maneira geral, né? Se a gente olhar tendências mundiais. A computação ela é uma ciência relativamente nova, mas se a gente pensar do ponto de vista de Brasil, é ainda mais recente. Hoje tem alguma coisa em torno de 5 mil e poucos, quase entre 5 mil e 6 mil, 5.500 mais ou menos, cursos de graduação de computação. E aí você vê mais ou menos o quantitativo que atende à população de mais de 200 milhões aí de brasileiros, né? Claro que todo mundo não tem acesso, mas é, é um número expressivo. E isso distribuído em universidades públicas e privadas. Agora, quando você vai para a pós-graduação, né, que é o contexto aqui da nossa live, esse número fica bem menor, tá certo? A gente tem dentro da pós-graduação nacional que é ainda mais nova, né, começou lá pela década de 60, com o primeiro programa da PUC Rio, e hoje em dia a gente tem 85 programas de pós-graduação no Brasil, né? Distribuídos aí nas regiões. Há uma distribuição não regular, né? Tem áreas como o Sudeste que concentram mais programas. De uma forma geral, nas áreas de conhecimento isso acontece, mas em computação é bem evidente. E aqui, dentro do nosso contexto regional, né, em Pernambuco, a gente tem um programa mais antigo, né, que é o programa do Centro de Informática da Federal, da década de 70, que começou, e o nosso programa de computação aqui da UPE, o PPGEC, de 2006, né, começou
a sua caminhada em 2006 em mestrado e no ano passado, em 2019, no doutorado. Deixa eu pegar esse gancho, Byron, do início do PPG, que é no doutorado. A gente sabe que a gente enfrentou aí uma crise, bom, a gente enfrenta, né? Uma crise político-econômica, e essa crise, principalmente do ponto de vista econômico, ela refletiu muito na gente aí na Poli, né? Eu costumo dizer que a gente era uma universidade tranquila em questões financeiras até 2014, e de uma hora para outra a gente tornou-se uma universidade pobre, né? Com pouco recurso, e isso foi sendo reconstruído, né? Em 2014 a gente teve uma queda aí bem acentuada em questão de repasse, etc., e muito causado pela conjuntura, na verdade, de que o país estava atravessando e que com o tempo foi voltando, estava voltando devagarinho, né? Naturalmente essa pandemia agora vai ter um impacto sobre a gente, e aí vamos avaliar ainda até onde vai se estender. Só que o que é interessante é que mesmo em meio a essa crise financeira que o país atravessou, a gente conseguiu abrir o programa de doutorado, né? Eu era o coordenador na época da submissão da proposta e quando a proposta foi aprovada. E o que é que você entende que foi o desafio, o principal desafio enfrentado para conseguir consolidar o nosso programa e abrir o doutorado? Eu teria que voltar um pouquinho antes, né? A gente teve êxito em 2018, mas essa caminhada aí, ela começa meio que lá em 2009, né? Porque quando a gente fez o primeiro processo de avaliação, o programa ele começou a ter boa avaliação, mas ele passou por um momento de reconfiguração do corpo docente e precisou ser reorganizado, né? E nesse processo de reorganização não é algo imediato. Requer que os docentes eles tenham engajamento, tenham uma consistência dentro da proposta, das linhas de pesquisa do programa, até que você consiga ter uma proposta relativamente firme, né? Então, as áreas de atuação do programa elas foram se moldando ao longo da trajetória, né, dessa trajetória. A gente tinha uma área de concentração ou uma linha de pesquisa que estava relativamente consolidada, né, a área de inteligência computacional, mas a gente via a necessidade de fortalecer uma outra linha. Isso foi construído ao longo dessa trajetória com a vinda de outros pesquisadores para o programa, né, e a construção de conhecimento e de projetos que fossem se fortalecendo ao longo dessa caminhada. Tanto é que, durante o processo, a gente chegou a submeter 2 propostas de doutorado, né, dentro desse contexto histórico, e tivemos 2 negativas, porque realmente a gente não tinha a maturidade suficiente na época para conseguir atingir os indicadores necessários para CAPES aprovar o nosso pedido de início do curso de doutorado. Isso veio acontecer em 2018, depois de algumas coisas, né? O caminho não é simples, não é fácil, né? Porque você tem que mexer na estrutura do corpo docente, na estrutura acadêmica, né? de estrutura curricular também, mas com digamos assim, o engajamento do nosso time, né? Um time muito coeso, muito engajado, muito empolgado, né? Motivado para conseguir dar certo. A gente teve esse sucesso nesse processo. Ao final de 2017 foi submetida a proposta, em 2018 foi aprovado e em 2019 efetivamente é que inicia a primeira turma. Isso foi, Então, de certa forma, para quem está nos acompanhando aí que não conhece muito da história, esse é um resumo bem resumido. sucinto aí, né? Essa questão do engajamento é muito legal mesmo, né? Como os docentes se articulam, como os discentes trabalham junto com os docentes, as confraternizações que eventualmente tem, né? As fotos que vazam aí não tão agradáveis de pessoas em situações estranhas, né, nessas confraternizações, mas isso é um ponto muito importante do programa, que na verdade, quando a gente observa a opinião do corpo discente, tanto na pós-graduação quanto na graduação, um fato muito relevante é essa integração com os orientadores, essa proximidade que tem, esse conhecimento, e não é meramente pela farra, pelo prazer de tá brincando e indo em bar ou coisa desse tipo. Mas, de fato, porque esse momento de descontração, esse momento que você vai, que você conhece melhor a pessoa, que tem maior intimidade,
você fica mais livre para discutir uma pesquisa. E aí começaram a chegar eu diria algumas... o seguinte, você tem que ter uma tranquilidade, né, uma harmonia, digamos assim, para poder interagir com o seu orientador. Aí eu estou falando para os alunos, né, os discentes do programa, eles têm que se sentir muito à vontade para dar uma opinião e não ter medo de uma crítica ou de uma brincadeira que o orientador Isso. venha desenvolver durante a reflexão que está sendo conduzida ali Tudo sempre naquelas com reuniões de respeito, né, pesquisa. Byron? Tudo sempre com muito Exatamente. respeito e confiança. Eu acho que esse é um dos segredos do programa. E aí tem umas perguntas bem interessantes aqui, Byron, que apareceram já. Vou aproveitar para pegar um gancho nelas. Tá bom? Vamos lá. A primeira aqui, o Davi perguntou quais ramos do Ecomp que a gente enxerga como promissores no contexto de pós-pandemia. Eu vou fazer uma colocaçãozinha antes de você fazer, e é muito interessante isso. A pandemia, né, digamos, despertando um monte de coisa na gente, e no PPG, particularmente, temos visto aí um monte de ação, né? Essa live, na verdade, uma idealização aí do professor Carmelo, veio nesse contexto de Isso. pandemia, de quarentena. O professor Fernando, com o projeto dele lá do Monitorar, gerando dispositivos. O professor Alexandre, junto com outros professores da Poli e alunos, fazendo aquelas face shields, entregaram quase 30 mil face shields. Tem também O professor Wellington, que o teve com professor Juliana na Wellington está live, fazendo tal IMEGA na verdade o professor Wellington tem umas 10 iniciativas, eu estou em duas com ele, né? né? Tem uma de imagem de pulmão, que eu terminei entrando com ele, tem uma outra que a gente está preparando um artigo aí de diagnóstico mais preciso. Então tem muita coisa acontecendo. O que é que tu enxerga mais nesse sentido? Olha, eu acho o seguinte, de uma forma geral, a pandemia ela vai, digamos, toda crise surge um monte de oportunidades, se a gente conseguir enxergar ela dessa forma, né? Então, por mais problemas que realmente a gente precisa econômica, a gente tem que tentar buscar soluções para os problemas que estão aí, né? A gente, principalmente enquanto acadêmico, né, está dentro do contexto da universidade, sobretudo em pós-graduação, a gente tem que observar os fatos e tentar, diante dos fatos, buscar soluções para esses problemas, né? E aí, nesse sentido, que a gente observa que surgem grandes soluções quando a gente está diante de grandes problemas, né? Os resultados são muito diferentes. Então, o que eu estou vendo, o que eu estou percebendo é que o grau de inovação e de impacto, especialmente social, que a gente vem a desenvolver por meio dessas pesquisas, ele ainda não está mensurado. Ele vai ser observado, eu acredito ainda vai durar uns 6 meses para a gente conseguir perceber exatamente o impacto dessas ações, mas eles vão existir e vão ser muito significativos. Isso está bem alinhado, inclusive, com a expectativa que a CAPES vem apresentando desde 2 anos atrás, que é perceber a pós-graduação como um agente de transformação da sociedade. Fazer com que os nossos programas nacionais de pós-graduação eles possam contribuir não somente com geração de conhecimento, né, que é por meio de produção de artigos, mas também, e principalmente, cada vez mais que eles venham a contribuir com o produto e transferência de tecnologia para setor produtivo, para a sociedade de uma maneira geral, para que a gente possa construir as inovações que são necessárias para que o país gere as riquezas, né, para desenvolvimento econômico que a gente precisa realmente, né? Os saltos que o país precisa, eles vão vir daí, né? Não dá para a gente se enganar que vai ser de outra forma. Não é importando tecnologia de fora, não é vendendo grandes riquezas que a gente tem para fora, exportando, né? Mas é gerando a nossa própria construção de conhecimento, tá certo? Então, dessa Isso. forma, a gente vai conseguir realmente se reinventar e se posicionar mais forte aí no cenário internacional. Tem um monte de pergunta legal aqui, tá chegando. Chegou mais uma de Ricardo aqui, ó. Quando for fácil, eu vou tentando responder. Quando for difícil, eu passo direto para tu, tá?
Tá bom, né? Assim é fácil. Então, a de Ricardo aqui, existe a ideia no futuro de incluir novas linhas de pesquisa para o PPG, que é já adiantando essa, a gente pode dizer, né, Byron, que nossas linhas de pesquisa são, de certa forma, amplas, elas abarcam muita coisa, né? A inteligência computacional, ela abarca, de fato, a área de evolucionária, a área da IA mais teórica, embarca a área de aprendizagem de máquina, visão computacional, reconhecimento de padrões, está tudo isso lá dentro. As aplicações de inteligência computacional, de uma forma geral, estão ali, né? Isso. E na Então, outra essas área, áreas. a gente tem modelagem de sistemas computacionais que embarcam redes, engenharia de software, a tolerância a falhas e, bom, mais uma série aí de outras áreas. Eu diria que. E a gente tem o interesse, né, de, naturalmente, talvez até uma dessas sub-áreas, uma dessas sublinhas, na verdade, das nossas linhas, virar uma linha de pesquisa principal dentro do programa. Eu diria que isso depende mais, na verdade, da composição do nosso corpo docente, se você concorda com isso. Sim, claro. Na verdade, as linhas elas surgem de maneira natural, né? Na medida que você demonstra um domínio de um determinado conjunto de competências para poder prover uma linha de pesquisa nova. Então, a ideia é que, na medida que você tem as pessoas capacitadas, né, docentes, além de ter competência, ter material de formação de pessoas, ele tem que ter produção de conhecimento naquela linha, aí sim a gente consegue abrir espaço para criar linhas específicas, né, com propósito específico, como a gente tem essas duas linhas hoje em dia. Então eu vejo, por exemplo, daqui para em algum momento lá na frente, linhas transversais aí com redes, com IoT, alguma coisa desse tipo, que a gente está vendo que está se engajando cada vez mais produção de conhecimento nessas linhas. Isso, com certeza. Certo? A computação evolui muito rápido, né? O programa tem que ir Claro, acompanhando essa evolução. tem, exatamente. E aí tá chegando as perguntas mais difíceis, tá? Tem uma aqui já um pouquinho mais chatinha. Vamos lá. Vamos tentar Vamos lá. responder. Quais pontos vocês destacam no programa? E quais pontos vocês acham que devem ser melhorados? Destacar o ponto no programa é fácil. Dizer qual ponto deve ser melhorado, essa é mais difícil, né? Porque às vezes a gente está apertando aí o próprio calo, a gente está exibindo uma fragilidade que a gente não gostaria de exibir. Não é verdade? Aham. Mas o que é que você tem em mente aí, Byron? O que é que você acha que é o ponto mais forte do nosso programa e o que é que você acha que a gente precisa mais se focar atualmente para prosperar ainda mais? Veja, eu acho que tem vários pontos fortes no programa e a própria CAPES, ela no processo de avaliação do programa, tanto no quadriênio anterior quanto na proposta de doutorado, ela percebeu isso, né, e ressaltou isso dentro das fichas de avaliação. Então a gente vê, por exemplo, as questões relacionadas à produção de conhecimento são fortes. A inserção de alunos nessa produção de conhecimento é um ponto forte também, ou seja, os alunos participarem da produção de conhecimento do programa em expressão, né? Não é uma minoria, é a grande maioria dos discentes, eles produzem artigos ao final do seu mestrado e, obviamente, isso vai acontecer no doutorado. Então, isso é uma coisa importante para o discente, né? Do olhar do discente, porque ele adquire essa capacidade de produção de conhecimento científico em forma de artigo ao longo do curso. Além disso, a gente vê como ponto forte a integração com o mercado, com a sociedade. Você tem casos de sucesso de pesquisa aplicada, onde você tem a inserção de alunos dentro das empresas para poder desenvolver pesquisa que gera um valor agregado para essas empresas. Aconteceu vários casos aqui no Porto Digital e isso tem sido muito bem visto, né, pelo Porto, tanto é que eles sempre estão em busca dos alunos que são ao longo do curso, estão ainda ao longo do curso, ou então concluem o curso e já estão seguindo adiante, né, sem nenhuma dificuldade de trabalho. Falando um pouco de ponto fraco, ou então ponto que a gente precisa melhorar, eu diria o seguinte: a gente, obviamente, já tem uma boa atuação em colaborações internacionais, mas eu acredito que não é bem distribuída entre os docentes. Tem docentes que acredito que possam trabalhar um pouco mais esse fator, porque a gente não gera o processo de internacionalização de forma efetiva, digamos, para o programa
se colocar como sendo um programa internacionalizado se for com poucos docentes apenas. Então, o grupo como um todo, ele buscando esse processo de colaborações internacionais, né, promovendo visitas e pesquisas e pós-doutorados dentro do contexto da pós-graduação em universidades e grupos de pesquisa relevantes, gera um valor agregado muito importante, que é um ponto que o programa deve trabalhar. Né? Então, esse eu acho que é um ponto que eu gostaria de deixar registrado também. Joia. Minha opinião aqui sobre o ponto que poderia ser melhorado, isso é o que a gente já vem trabalhando e a gente aponta nas nossas aulas inaugurais. E, claro, é um reflexo do fato da gente não ter até 2018 no programa doutorado, a partir de 2019 a gente passou a ter, que é a produção discente. Nós temos 100% dos discentes publicando. Isso é um número muito relevante. Mas, claro, até porque era no nível de mestrado, em 2 anos de mestrado você conseguir uma publicação, não qualizar 1 a 2 é dificílimo. Mas isso é algo que a CAPES vai observar a gente. Então, é o que a gente já pede, né? De certa forma, aos discentes, pede aos docentes de que precisamos elevar essa qualificação discente. Agora, claro que isso é normal, é natural que a gente não tivesse isso enquanto não tinha doutorado. Com o doutorado agora, o que eu percebo dentro do PPGEC são reuniões mais frequentes, grupos maiores. A gente percebe os doutorandos já começando a liderar algumas pesquisas, e isso é muito interessante, é muito agradável ver essas coisas acontecerem. Bom, e aí mais uma pergunta aqui, tá cheio de pergunta, tá? A gente vai tentar responder o máximo possível aqui e vamos em frente. Essa, não sei se eu conseguir responder com tanta habilidade, pergunta assim, quais seriam as principais diferenças entre a engenharia da computação e a ciência da computação em termos de contribuição pelo doutorando? Do ponto de vista veja, isso depende muito mais das linhas de pesquisa que a gente desenvolve do que efetivamente da nomenclatura que a gente usa, porque no final das contas, as duas nomenclaturas estão submetidas ao Colégio de Ciência da Computação, né? Não ao colégio, digamos, à grande área de conhecimento de ciência da computação. Então, o que é engenharia da computação? O nosso contexto, né, o nosso programa está submetido à área de ciência da computação na CAPES. Então, não faz diferença efetivamente. O que a gente percebe do ponto de vista de graduação é que há disciplinas que favorecem, de certa forma, o desenvolvimento de tecnologia embarcada, né, com hardware, o desenvolvimento de pesquisas nessa linha, né, que no nosso programa hoje em dia não tem. Então é algo que, de repente, se a gente pensasse assim, poxa, o que eu acho que a gente podia ter de linha de pesquisa que hoje realmente não está coberto dentro do programa? Seria a área de sistemas embarcados, por exemplo. Ela não está lá, né? É uma área que a gente, há uns 6 anos atrás, não, acho que uns 8 anos atrás, mais ou menos, tinha gente dentro do programa que desenvolvia pesquisas em sistemas embarcados, né? Em tecnologias que pudessem promover alguma coisa nessa direção. Mas hoje em dia não, há bastante tempo a gente verificou que não era o foco do programa. E os programas, eles realmente precisam direcionar para onde é que eles vão, né? Definindo o seu planejamento estratégico, qual é o foco, para que não se atire para todo lado e não seja bom em nada, né? Tem que ser bom naquilo que você tem competência e construir as outras competências ao longo do caminho. Verdade, né? Mas nada impede que no futuro a gente volte a ter essas linhas. Eu tenho atuado, por exemplo, com IA na robótica, embora não seja um engenheiro, sou cientista da computação, mas tenho procurado essa atuação. Você também, Carmelo e outros docentes, a própria professora Maria, atuado com engenharia de software dentro da robótica, e aí a gente tem essa mescla interessante desse fato da vivência da engenharia da computação. O que eu percebo é que a engenharia da computação gera para a gente uma outra visão de como a gente está desenvolvendo, aplicando a tecnologia. Isso tem trazido para a gente aí uma janela diferente de oportunidades. Esse relacionamento que a gente tem com a eletrônica muito próximo, né, com a computação muito perto da eletrônica, essa mistura. E um fato interessante é que, na verdade, os engenheiros da computação propriamente dito, eles estão começando a chegar ao programa agora, digo do ponto de vista docente. Agora que a gente começa a receber candidatos a assumir vagas no programa que são egressos de engenharia da computação, que é um curso relativamente recente. Então, esse impacto ainda vai ser maior, nessa mistura, de fato, ter o resultado disso. Veja que a computação ela é uma área transversal, né? Então, ela vai aplicar
métodos e técnicas e algoritmos computacionais nas áreas diversas, na saúde, economia, direito, o que for, você vai aplicar para produzir alguma inovação, algum processo, afetar de alguma maneira aquele segmento, aquela situação, né, por meio de computação. Você vê hoje as pesquisas em cima de Covid e tal, né, que é a área de saúde, mas que a computação está ali para desenvolver alguma coisa diferente para que a gente possa produzir algum resultado diferente do que a gente tem atualmente. Joia. E aí o Cleverton perguntou aqui quais as perspectivas do aumento da interiorização do PPJEC. Essa eu vou responder aqui mais rapidamente. A gente já está interiorizando, né? Já estamos em Caruaru, estava sendo aberta a primeira turma, e aí já nessa modalidade de videoconferência, isso que a pandemia está requerendo das universidades, a gente estava começando a fazer, se preparou para isso, mas infelizmente por questões diversas, a gente optou por não continuar, vamos esperar voltar a alguma normalidade para a gente poder retomar as aulas. Mas já temos aulas rodando em Caruaru, essas aulas estão acontecendo por videoconferência, tanto professores em Recife lecionando para alunos em Caruaru, quanto professores em Caruaru lecionando para alunos em Recife. Já estamos procurando os mecanismos de expandir isso para Garanhuns. Agora, naturalmente, isso depende de docentes que estejam envolvidos, de um grupo de docentes, na verdade, que estejam lá consolidados e deem esse suporte, e os alunos que comecem a procurar. Então, isso aí, Caruaru foi construindo ao longo dos anos, na verdade, não foi algo que surgiu do ano passado para cá. Os docentes de Caruaru já vinham se juntando ao programa, vários discentes ingressando no PPJEC, e aí foi natural, foi bem natural esse acontecimento aí da gente conseguir expandir o programa para Caruaru. Eu diria até uma ação inédita, né, que está acontecendo aqui no estado, pelo menos em computação, com certeza. E vamos ver se a gente chega em Garanhuns ainda no próximo quadriênio, né, que antes de 2024, eu diria que uma meta do programa é conseguir ir até Garanhuns. Falando como coordenador da pós aqui da UPE, então, realmente é uma iniciativa pioneira fazer essa interiorização de pós-graduação, ou seja, a gente não abre um novo programa de pós-graduação, a gente estimula que o programa de pós-graduação que já existe, que já tem base consolidada, que ele possa promover o processo de interiorização, colocando um ponto de presença naquele campus da universidade, para que você possa promover essa interiorização, que é que está dentro de uma meta da própria universidade, né, no plano diretor institucional que a gente tem hoje na UPE. Joia. Chegou mais uma pergunta aqui ainda sobre essa questão do remoto, se Caruaru está se adaptando bem. Vou responder rapidamente. Tivemos somente 2 semanas de aula, né, antes da pandemia estourar e a quarentena proibir a gente de estar na universidade, mas sim, estava funcionando bem. O feedback, diria que 90%, 95% era positivo. Mas no contexto da Covid a gente simplesmente não continuou, não temos mais aulas acontecendo, embora a gente tenha uma infraestrutura. Eu acredito que quando a aula voltar, se ela voltar sendo presencial no primeiro momento, a gente vai estar bem preparado para isso, né? Vamos conseguir tocar de certa forma aí o curso, continuar executando ele, mesmo que nem todo mundo possa estar em sala de aula. Deixa eu só colocar dois comentários sobre isso, Bruno. Como eu também estou na coordenação da pós, o que acontece, né? A gente tem dentro da instituição a grande preocupação em fazer com que esse processo de oferecer o conteúdo online para os alunos atinja todo mundo, tá certo? Então a gente não pode ignorar alunos, por exemplo, que não tenham algum acesso ou tenham restrição de acesso à internet, a computador, a celular, sobretudo em um período que você tem grandes limitações de várias ordens, né? Porque você pode ter parente em casa que está com algum problema, que está com Covid, precisa de tratamento, de uma atenção especial. Você pode ter alunos que são pais e que tem que assessorar o filho porque está tendo aula de manhã cedo, né? A gente que é pai, a gente sabe disso. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para você tomar a decisão de vamos começar a fazer aula online. Então, é uma discussão muito ampla, muito difícil. E, além disso, uma outra característica que a gente precisa considerar e que a gente vê que é uma preocupação também da área de computação é que as modalidades de curso à distância, por exemplo, que não é o caso aqui, porque para ser curso à distância você tem muito mais aparato envolvido, mas o fato de você ter
uma preocupação muito forte da área de computação e da CAPES de uma maneira geral em relação a desenvolvimento de curso EAD, revela que é uma prática, né, que não é trivial como a gente acredita que seja. A gente acha que é simples, que é fácil porque tem uma ferramenta de comunicação como a gente está usando agora e está tudo resolvido. Mas tem todo o processo da metodologia, da didática e da transmissão de conhecimento e da absorção pelo aluno que precisa ser considerada também. Então, tudo isso tem que ser levado em conta e a discussão está em nível de gestão. Vocês estão acompanhando aí discussões entre reitores das universidades para ver como viabilizar e de que forma e quando. Então, tudo isso é algo mais amplo do que está no nosso domínio. E a gente vai se adaptar ao que vier, né? Esse é o reflexo da computação. Vamos sempre tentar trazer o melhor para o corpo docente, para o programa. Isso. Eu acho que para os professores é mais tranquilo se adaptar. Para os alunos, eu acho que se torna mais complexo. Com certeza. Tem até um comentário aqui no final, o Adriano dizendo que sonha ser professor PPGEC em Garanhuns. Será que um dia realiza? Se Deus quiser, Adriano. Faça um bom mestrado, um bom doutorado. E isso é uma pergunta aqui do Rodrigo, perguntando como é que faz a abertura de vagas do corpo docente do PPGEC. Tem um limite que a CAPES impõe para o programa, Byron? A CAPES ela proíbe que a gente tenha mais do que X docentes ou receba mais do que Y docentes anualmente? Veja, não existe explicitamente definido um limite para existir, né, na composição do corpo docente. Ou seja, o programa tem que ter no máximo, sei lá, vamos dizer aqui, 50 docentes, 200 docentes, 30 docentes, não tem esse limite em nenhum lugar. O que existe é uma recomendação, são orientações que não são só da área de computação, mas das áreas em geral, que você não tenha que ter flutuações de corpo docente de forma abrupta. Então você não vai, você deve promover a inserção de novos docentes no programa de uma maneira controlada. E o que é controlada? É de acordo com o engajamento que o docente tem aquelas linhas de pesquisa que o programa vem desenvolvendo, com aqueles projetos de pesquisa que o programa vem desenvolvendo. Então, na medida que o programa ele começa a construir colaborações com aquele docente por meio de coorientações, por meio de participação em projetos em conjunto, se torna natural que aquele docente, né, que já é da UPE, ou então até mesmo docentes de outras instituições, passem a ingressar ao corpo docente do programa, por meio de um processo de seleção que acontece, né, regularmente. A cada ano a gente tem um processo de seleção de novos docentes, que é regulado, né, aí você pode explicar até melhor do que eu, mas que é regulado por uma norma muito bem objetiva, em que tem uma banca que é composta por gente, tanto do programa quanto experientes docentes de outras instituições, para poder dar isonomia e imparcialidade no processo. Isso. Até na seleção desse ano, a gente teve na banca a professora Tereza Ludemir, né, bolsista CNPq-1A, lá do Centro de Informática, que é uma referência em pesquisa aqui na região, né, até no Brasil, participando da banca de seleção do nosso PPGEC. E, de fato, isso é muito importante, né, para a gente poder garantir essa qualidade, na ingressão do programa, e que o programa tenha uma trajetória certa. Exatamente, fazer o crescimento sustentável, né? Byron, são 5h33. Vamos continuar respondendo as perguntas, para a gente terminar o que chegou de pergunta e não deixar ninguém no vácuo. Você concorda? Concordo, sem problema. Tem um pessoal interessado aí, eu sei, quase 60 pessoas, está ótimo. Vamos embora. Vamos lá. Então, tem a pergunta aqui a Lubínia pergunta a probabilidade de expandir o corpo docente para o interior. Essa eu vou responder rapidamente. A gente já expandiu, Lubínia. A gente tem em Caruaru atualmente a professora Patrícia e o professor Williams já atuando no programa. E outros professores que colaboram, embora não estejam no PPGE, como é o caso do professor Rômulo, do professor Jorge, que tem interagido aí com o grupo, tem apoiado, tem até participado de projetos, tem orientado alguns trabalhos, tá? Então a gente já está expandindo, estamos vislumbrando já a expansão para Garanhuns também. Claro que isso não pode ser forçado. Não pode forçar, queremos para Garanhuns e vamos... Não. Tudo sendo construído. A gente avisa que se tiver um potencial, a gente vai para lá também. Então depende muito mais de quem está em Garanhuns do que quem está em Recife, essa expansão. Recife está aberto. O curso de Engenharia da Computação, ele está na Poli, a coordenação situada na Poli. Temos um grande apoio da Poli,
mas ele é um curso, ele é da UPE. Então, onde a UPE tiver, Exato. o curso pode ir e tentar fazer de uma maneira produtiva. O Rian perguntou quais os problemas pós-pandemia que serão enfrentados pelos programas de pós-graduação. Olha, aí eu posso falar um pouco. Na verdade, a gente já está enfrentando alguns, né? Primeiro, a reorganização do calendário acadêmico, isso é fato. A gente vai ter que se reorganizar, né, e ser criativo para dar conta do calendário acadêmico e não atropelar, né? A gente não pode, por exemplo, prejudicar o aprendizado do aluno, né, de pós-graduação nem de graduação. Então a gente vai precisar reorganizar, não pode compactar a aula, tem que pensar de uma forma organizada e criativa. Além disso, que aí começa a outra parte, essa reorganização tem que ser de tal forma que também a gente não caia de qualidade. Então a gente não pode pensar que a disciplina vai ser corrida, por exemplo, ou que a gente vai defender uma dissertação para tentar concluir logo e se livrar. Também não pode acontecer isso. A gente tem que manter o critério de qualidade acima de tudo e a gente precisa fazer com que orientadores e alunos, né, principalmente os alunos, tenham consciência de que será necessário ter um pouco de paciência, né, para poder passar um pouquinho esse período. A CAPES ela já meio que sinalizou de que ela tem essa visão, né, do ponto de vista geral, porque há portarias e normativas sendo publicadas, né, ofícios que a gente recebeu nos últimos meses, indicando que não haverá penalidade para os programas nas situações em que o aluno demore mais tempo para defender em função desse período de meses que vai ficar sem aula, por exemplo, ou sem atividade. Tem programas que são mais complexos do que o nosso. Por exemplo, tem programa da área de saúde que precisa fazer pesquisa de campo, tem que ir no laboratório, e aí o laboratório está fechado. O nosso caso de computação digamos assim, um pouco mais confortável e gerenciável, né, porque a gente desenvolve pesquisas em cima dos computadores, né, grande parte. Obviamente tem situações que a gente tem que fazer pesquisa, entrevistar gente, e também é difícil, mas eu acredito que há áreas que são mais complexas, e aí, pensando já no contexto maior que eu estou envolvido, eu percebo que vai ter mais desafio do que eu vejo em computação. Outro aspecto que também a gente vai ter que trabalhar para superar é a questão das finanças, né, do orçamento. Você está vendo Joia, que tem deixa eu corte de pegar um gancho. orçamento. Deixa eu pegar um gancho nesse ponto aí, que já é uma pergunta de Maria já. A professora Maria Certo. Lencastre já fez aquela pergunta que é na jugular, né? O que fazer Eita. agora com poucos recursos? Maria, e os colegas também que estão nessa linha de pensamento e de reflexão com a gente, o que eu tenho estimulado é que a gente comece, né, se já, alguns eu sei que já começaram, mas alguns eu acho que a gente precisa tentar trabalhar em conjunto, em parceria, para poder começar a desenvolver parcerias com empresas e com a iniciativa privada, né, de uma forma geral, para que a gente possa tentar captar recursos, para que a gente consiga promover pagamento de bolsa, como a gente tem alguns casos aqui no programa, e também ajudas de custo para pagamento de publicações em conferências. Há situações de publicações em periódicos que a gente sabe que não tem custo para o docente. Tem periódicos, claro, são mais difíceis de publicar, né? Mas aí a gente tem que ir buscando de repente um pouco mais de empenho. Na verdade não é nem empenho, porque todos são empenhados, mas eu acho que é mais transpiração mesmo. A gente vai ter que trabalhar bastante para que a gente consiga tentar, com criatividade, superar um pouco essa falta de recurso. Eu sei que a gente está buscando, alguns já estão com bastante velocidade em relação a isso, mas é uma necessidade para sobreviver realmente. Porque Isso. E, Byron, tem uma coisa importante aí nessa captação de recursos, que é a gente mostrar para a indústria que é vantagem para eles, na verdade, estar investindo na academia. Que nesse momento agora, de pós-pandemia, agora mais do que nunca, eles precisam se reinventar.
Eles precisam se adequar à nova realidade, eles precisam dar um salto na tecnologia. E quem pode ajudar melhores nesse sentido do que a universidade? Então a gente precisa conscientizar o mercado. A gente já vem fazendo esse trabalho. A gente precisa fazer de forma mais expansiva para eles entenderem de que uma bolsa paga, um dinheiro investido na universidade, não é uma filantropia. Ele vai estar ganhando com isso. Isso tem um retorno para ele. É um retorno alto e é um retorno quase imediato. Não é o retorno imediato quanto aquele cara que senta lá para escovar bit. Mas é um retorno que um pouquinho mais de tempo ele chega e chega bem. Né? Isso já entra aqui para falar para os alunos. Cortou um pouco. Você estava comentando que entrava em outra questão. Deixa eu entrar aqui numa outra questão, que é a de Vladimir, que fala da produtização e criação de startup para os alunos. Naturalmente, esse tema, muito provavelmente, o professor Alexandre seria muito mais indicado para comentar e debater aqui, mas você quer colocar alguma coisa a respeito? Se eu entendi, o que Vladimir está querendo colocar é a produtização de... Que é a startup para os alunos. Os alunos conseguirem transformar os seus mestrados, os seus doutorados em produtos, em negócios. E a gente tem o IT, né? O IT foi criado e esse é um dos aspectos dele. Exato. Veja, além do ponto de vista das parcerias que a gente vê que são naturais de acontecerem de docentes com o mercado, né? O IT é um caminho, porque o IT ele tem uma razão de... O que é o IT, né? Só para quem está acompanhando e não sabe, é o Instituto de Inovação Tecnológica da Universidade de Pernambuco. Por meio dele, a sociedade, de uma forma geral, o mercado, ele toma conhecimento das soluções, das inovações e das consultorias que a universidade pode prover em temas específicos, trazendo, obviamente, um diferencial em relação a outras empresas de consultoria, porque é a inserção dentro do mercado, da academia, né, do contexto acadêmico, buscando sempre tecnologias e processos e inovações que estão ali sendo discutidas no estado da arte. Então, é um caminho, né? Se o discente ele tem clareza de que aquele mestrado que ele está desenvolvendo pode ser ampliado, digamos, para um negócio, isso pode ser conversado, por exemplo, com o IT, com o Alexandre, para discutir de que formas isso pode ser viabilizado. Hoje tem editais específicos para trabalhar nessa linha de atuação, né? Você pode ter, por exemplo, o edital que está vigente do MCTIC, que é para desenvolvimento de startups. Você pode pegar um professor junto com um aluno e submeter um projeto para esse edital e concorrer nesse edital sem ter nem empresa. Então, é um edital que pode ser trabalhado já com essa direção. É uma coisa recente e que o Ministério de Ciência e Tecnologia tem visto isso como sendo um agente de transformação e que a gente tem que aproveitar, porque realmente eu acho que é o caminho, é um dos caminhos, né? É um dos possíveis caminhos para a geração de novas empresas e emprego, né? Bruno? Byron, tá me ouvindo? Conseguisse me acompanhasse aí até a parte do edital? Ouvi. Tá joia. Tô com um problema aqui de conexão. Tua conexão tá caindo. Mas assim, eu não sei se teve mais pergunta agora. Teve. Deixa eu fazer aqui. Passou meia hora, Carmelo manda cortar o Instagram. Ele tem um acordo aí fica dando essa falha, sabe? Mas tentar fazer aqui. Eu acho que tem um limite do Instagram aí de 45 minutos ou 50, alguma coisa assim. Então sabe? Vamos tentar correr aqui. Quase que um fechamento aqui bem ligeiro aqui nas perguntas, tá? Deixa eu ver. Tá. Aí vem a de Rodrigo perguntando se tem estratégia de integração do PPG com programas de outras áreas da UPE e ou outras universidades. A gente já integra, né? A gente já tem essa participação com vários aí, tanto da Federal quanto da própria UPE, acho que isso é bem natural. Já acontece, tá, Rodrigo? E o programa está bem aberto para continuar isso. Aí o colega que havia perguntado sobre a diferença entre doutorado em engenharia e ciência da computação, ele disse que não era bem isso. Ele queria saber o que é que se espera como contribuição para o doutorado. Eu diria que para você ser um doutor, o ponto mais importante
você poder ser percebido como um líder de pesquisa. Concorda com isso, Byron? Concordo. Eu acho que hoje em dia é cada vez mais demandado um pesquisador independente, tá certo? Então, o doutor, ele é visto dentro do contexto de mercado, né, como uma liderança, um pesquisador independente que ele tem capacidade de encontrar soluções para problemas complexos, né, naquela área de certa forma que ele atuou no doutorado. Não necessariamente na área que ele atuou no doutorado, mas possivelmente. Então é essa a visão que eu tenho do que se espera de um doutor fora do ambiente acadêmico, né? Pensando aí fora do espaço da universidade, obviamente. Ele tem que conseguir liderar pessoas, ele tem que conseguir ter iniciativa, tocar projetos, e ele tem que saber despertar a curiosidade, ter curiosidade. Então, é uma série de coisas que a gente diria é a característica de um líder de pesquisa. Formou-se um doutor, o esperado seria formou-se um líder. Ele agora vai poder levar aquilo ali para um outro nível, né? Eu diria o seguinte, Bruno, só para complementar a tua visão, ele tem habilidades, por exemplo, de um gerente de projeto, de um gerente de negócio e de um pesquisador. E de Então, o psicólogo, doutor, ele não tem. esqueça. Se ele for para o ambiente acadêmico ser professor, aí eu acho que entra mais um bocado de coisa. Psicólogo, contador, né? Administrador, é coisa pra caramba mesmo. O Vinícius perguntou aqui se os prazos continuarão os mesmos antes da pandemia. Vinícius, os prazos para pós-graduação, sim, até então estão mantidos, tá? Os limites para a defesa. Quem tiver interveniente vai poder solicitar prorrogação. O colegiado está atento a isso, a ver os problemas que de fato foram causados nas pesquisas pela pandemia, seja porque não pôde continuar executando a pesquisa, ou porque de fato teve problemas pessoais gerados pela pandemia. A gente só pede, vamos ser cuidadoso quando for avaliar isso. Não vamos tentar, vou aproveitar que está de pandemia e simplesmente não vou mais fazer as coisas. Não, vamos tentar fazer. E claro, que surgir de problemas que vão impedir a defesa, vão necessitar um adiamento, o programa vai estar bem sensível a receber esses pleitos e a considerar aí todos os fatores. Mas até então não tem nenhum prazo considerado de adiamento, nem coisa desse tipo, tá? Vamos tentar manter a nossa agenda, e quem puder defender dentro do esperado, vai ser bom para o programa, é bom para o discente, é bom para o orientador, termina sendo bom para todo mundo. Quem foi impactado, a gente vê a situação quando chegar nesse ponto. O estágio docência, já só complementando aqui, o estágio docência está interrompido, tá? De fato, quem estava fazendo agora, e eventualmente era o último semestre, a gente vai ter que ver como vai ser resolvido isso. Mas não se preocupem com isso, vão fazendo sua pesquisa da melhor maneira possível, vão conversando com os seus orientadores, tá? Como o Williams colocou, já teve defesa acontecendo online, qualificação também, então vão conversando para tocar os seus projetos. É até bom para sair um pouco dessa aura ruim que gera essa questão de quarentena, de ficar trancado dentro de casa. Pensa um pouco em pesquisa, é bom tá se movimentando, e os intervenientes que foram acontecendo, o programa está aberto a ouvir vocês, tá? Aí o Rodrigo perguntou se o programa pensa em ter defesa de forma remota. Já estamos tendo, Rodrigo. É só uma questão do orientador fazer a solicitação. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Bom, só pediram agora para que tivesse uma próxima entrevista com o Alexandre sobre o IT. De repente, Byron, tu podia tocar isso? Tu podia ser o entrevistador e Alexandre fazer uma sobre o IT. E queriam visitar o IT também, né? A gente podia falar com o Alexandre a esse respeito. No pós-pandemia, que o IT é aberto, né, de certa forma. Claro que tem projetos, tem muitos caros lá dentro, mas é ok de receber ainda mais quem é dentro, quem é, na verdade, da própria universidade, da própria UPE. É sempre bem-vindo lá no IT. Byron, considerando que não temos mais perguntas, queres fazer um fechamento para encerrarmos essa live? Bom, primeiro eu queria agradecer aí a participação de todos, né? Para mim, que me comunico bastante, gosto de me comunicar, né? É super importante esse tipo de momento, da gente poder interagir, né? A gente não está podendo exercer o papel de aula, mas ontem mesmo estava em orientação com os alunos, e é sempre bom poder ter essa continuidade, né? Essa discussão que a gente regularmente tinha dentro do ambiente acadêmico e que agora ficou meio atrapalhada por conta de todo o processo da pandemia. Mas, e aí, dizer para vocês que o programa é um programa que ele
chegou num ponto que está muito forte, ele tem muito a oferecer, né? Os docentes estão muito comprometidos. A gente tem visto em relação a outros programas nacionais que a gente tem discutido com muita gente, que ele se posiciona de uma forma que o coloca em alguns indicadores entre os top 20 do Brasil, diante de 80 programas praticamente, que a gente tem. Então você tem ali um programa que está muito bem posicionado. Em 2019, provavelmente top 10. Então a gente está realmente dentro de uma perspectiva muito positiva, né, de continuar aprimorando, né, esses indicadores que o programa já desenvolve, mas, sobretudo, gerando valor e contribuição para a nossa sociedade, que isso que eu acho que é importante a gente destacar. Tem várias ações que os docentes vêm desenvolvendo dentro do programa com os seus alunos, que vão gerar um valor muito importante, muito significativo. Em algum momento futuro a gente vai conseguir perceber, porque são ações que são germinadas agora e que a gente vai conseguir ver o resultado disso mais à frente. Isso é importante porque a CAPES, inclusive, está valorizando esse tipo de questão de avaliação, né? Qual é o impacto social que o programa vai desenvolver ou está desenvolvendo dentro do contexto em que ele está inserido. Não é só produção de artigo mais. Produção de artigo é um dos itens. Tá certo? Então a gente está realmente cumprindo com esse papel de forma exemplar, digamos, né? Está se esforçando muito para isso. Então te agradeço, Byron. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje e sendo bem transparente com o corpo docente, com os colegas que estão aqui assistindo. Eu acho que essa transparência é sempre muito produtiva, é sempre muito bem-vinda, né? A gente tá bem aberto, mostrar que o interesse de fato é fazer ciência, é fazer o melhor. Agradeço a presença de todos os discentes que estavam aí. Eu acho que a gente espera que essa pandemia passe logo, para que a gente possa voltar a ter aí esses nossos encontros extracurriculares em ambientes mais descontraídos que fomentam tantas pesquisas, né? E como diria o professor Fernando Buarque, que matam somente os neurônios fracos, né? Te deixando mais forte ainda, né? Na verdade, É isso aí. Se Deus quiser, logo em breve estaremos. Parabéns aí à equipe. Parabéns a vocês, né, que estão à frente da coordenação, secretaria. Você, Roberta, Elaine, Vitor, que estão aí e Patrícia. Respondendo, segurando, Patrícia agora em Caruaru, né, segurando a onda à frente aí da coordenação, fazendo isso com muito zelo, com muita disciplina, realmente, engajamento, isso é importante também. Parabéns ao time. Valeu, Byron. Um abraço. Um abraço. Ótimo final de semana. Bom final de semana para todos. Até mais. Valeu, pessoal. Sextou.